Olá pessoal, tudo bem? Então voltamos aqui para mais um desafio com vocês. E agora o livro é Dimensões Espirituais do Centro Espírita. O desafio desse livro é porque a gente está fazendo um trabalho para qualificadores da Federação Espírita do Paraná e esse é um livro para leitura dos alunos. Mas esse não é um livro só para leitura daqueles alunos da qualificação. Esse é um livro para leitura de todos nós que frequentamos o Centro Espírita, mas para você também que ainda não frequentou, para você entender o que é a Casa Espírita. A Sueli Caldas, ela é uma autora, ela é muito didática e ela fez uma compilação da obra do André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, para citar cada capítulo que ela vai falando do Centro Espírita. Então é muito importante esse livro para a nossa leitura, para o nosso estudo. E aí nós vamos começar, para quem não começou a ler o livro, dá tempo ainda, hein? Vai ser um capítulo por dia. Só que hoje não vai ser o primeiro capítulo. Hoje, nesse livro, a Sueli Caldas, ela começa com 6 itens. Dimensões espirituais do Centro Espírita, que ela faz um apanhado, né, falando das várias dimensões do Centro Espírita, um capítulo da gratidão, a importância do Centro Espírita, um prefácio, a apresentação e a introdução. Então eu vou procurar falar rapidamente aqui com vocês desses itens e aí amanhã a gente começa com o primeiro capítulo. Então você que ainda não começou a ler, vamos lá, bora pegar o livro e vamos ler, porque vale muito a pena. Vamos junto, tá? Eu vou reler com vocês. Então ela começa no primeiro item falando da importância do nosso grande codificador, que é o Kardec, que em 1857 ele trouxe para nós a terceira revelação, que é o Consolador prometido por Jesus. Essa revelação que é a doutrina espírita. Então ele elencou no seu Pentateuco, nas obras em que ele escreveu, para nos dar o suporte da doutrina. Então a doutrina, muito mais do que uma religião, ela é filosofia, ela é ciência e ela está embasada também na ciência. Então esses livros foram um profundo estudo que o Kardec fez em contato com os espíritos. Então ele teve contato com o mundo inteiro e vários médiuns fizeram as mesmas perguntas para vários espíritos e foram eles, os espíritos, quem responderam no livro dos espíritos, todas aquelas respostas. Então a Sueli vai falar para nós aqui nesse capítulo que o centro que a gente frequenta, toda casa espírita, todo templo, ele antes de ser criado no mundo físico, ele é criado no mundo espiritual. Então, antes de nós colocarmos os tijolinhos, já a espiritualidade já construiu a casa. Mas, definitivamente, quem vai construir aquela psicosfera, aquela harmonia, somos nós, os trabalhadores encarnados. Por isso a importância de nós estarmos em harmonia, de nós estarmos juntos, estarmos unidos. Porque se nós não estivermos com essa sintonia, com esse desejo de fraternidade, de solidariedade, a casa não vai ter a companhia dos bons espíritos, dos espíritos benfeitores. É interessante que a Sueli pega bastante nessa questão. E aí ela fala, resultando, então a importância de nós estarmos em vibrações harmônicas dos seus idealizadores e membros dedicados constituem-se num santuário de bênçãos por cujo intercâmbio vibratório os desencarnados e os encarnados convivem em clima da mais santa fraternidade. Então nós temos que corrigirmos de nós aqueles vícios da maledicência, da crítica e da tolerância, tolerarmos-nos uns aos outros. Então ela fala que o lar propicia a legítima fraternidade. Então essa casa, né, esse centro que propiciar a legítima fraternidade na qual se limam as arestas, porque todos nós somos espinhudos, nós temos os nossos vícios, as nossas diferenças, as nossas divergências, então nós temos que limar as nossas arestas, objetivando a união e a unificação. Aliás, é essa a proposta da Federação Espírita do Paraná. Esses cursos são para que a gente unifique o espiritismo, porque juntos nós somos muito mais fortes. E aí a Sueli Caldas vai agradecer principalmente a várias pessoas do Paraná, de vários estados, dos Estados Unidos, ao Divaldo e ao Raul.
E aí depois ela vai colocar algumas orientações do Centro Espírita trazidas pela Federação Espírita Brasileira. O que deve conter no Centro Espírita? Então é bem interessante, ela traz alguns dizeres que o Divaldo colocou na USE, né, em 1981. Mas mais bacana do que isso, ela traz uma mensagem do Bezerra de Menezes falando do Centro Espírita, que eu vou deixar aqui embaixo para você ler. É muito bonita a mensagem e eu não vou conseguir falar sobre essa mensagem. E aí, nós vamos para o prefácio. E aí no prefácio ela fala o seguinte: a vaidade de certos homens que julgam saber tudo e tudo quererem explicar a seu modo dará nascimento a opiniões dissidentes, mas todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão num só sentimento, o do amor ao bem, e se unirão por um laço fraterno que prenderá o mundo inteiro. Estes deixarão de lado as miseráveis questões das palavras para só se ocuparem com o que é essencial. E o essencial é invisível aos olhos. E a doutrina será sempre a mesma quanto ao fundo, para que todos os que receberem comunicações de espíritos superiores. Isso aqui está no Prolegômenos, dito pelo Espírito da Verdade no Livro dos Espíritos. E aí ela fala da importância do centro na sua apresentação, cabendo ressaltar aqui que ela frisa que o centro espírita é o âmbito onde a gente exercita o amor em suas várias gradações, que aprendemos a perdoar, treinamos a paciência e a tolerância, aprendendo em simultâneo a ter respeito e disciplina no trato com as coisas espirituais. E aí ela continua aqui falando uma questão muito importante, que é a seguinte, que também é dita pelo Espírito da Verdade: estudai, comparai, aprofundai incessantemente. Vos dizemos que o conhecimento da verdade, só a esse preço se obtém. Por isso que a doutrina espírita é a doutrina da razão, do raciocínio. Não é algo que é imposto, não é uma fé cega. Então Kardec sempre colocou para a gente a importância de nós termos a fé raciocinada. E aí a Sueli então vai para a introdução e, em suma, ela coloca o seguinte aqui: a nossa responsabilidade enquanto espíritas é porque a espiritualidade trabalha incessante e ela busca pessoas interessadas em fazer o bem, porque a doutrina precisa de trabalhadores que tenham a capacidade de amar, de estudar e praticar o bem. Porque aí nós estaremos bem assessorados pela espiritualidade amiga. Então quem faz a psicosfera de uma casa somos nós. E ela diz o seguinte: o labor da espiritualidade maior é de tal magnitude que é imprescindível uma reflexão a respeito dessa atuação. E aí ela adianta que lá no final do capítulo, e realmente tem um momento no livro que eles vão escolher trabalhadores para um grupo mediúnico e eles não encontram. Então nós vamos parando por aqui para você se motivar a ler esse livro. Vale a pena. Amanhã vamos começar com o primeiro capítulo. Um abraço e boa noite.